guerra, fome, peste e morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse sempre foram tratados como símbolos do fim dos tempos. Mas e se eu te dissesse que eles já estão agindo silenciosamente no mundo de hoje? Neste vídeo, vamos revelar as conexões assustadoras entre as profecias bíblicas e os acontecimentos atuais que muitos insistem em ignorar. Atenção! O que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Você acredita que os cavaleiros do Apocalipse já estão entre nós? Deixe sua opinião nos comentários e prepare-se, porque a verdade pode ser mais próxima do que você imagina. Você já sentiu que o mundo está à beira de algo apocalíptico? Guerras se multiplicam, a fome avança, doenças misteriosas surgem sem aviso e a morte parece mais presente do que nunca. Mas, e se nada disso for coincidência? E se for o cumprimento de algo muito mais antigo, muito mais sombrio, e já profetizado há milhares de anos? Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais assustadoras da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas prepare-se, porque a pergunta que você vai se fazer no final será: eles já estão entre nós? A profecia dos 4 cavaleiros aparece no livro de Apocalipse, capítulo 6, quando o Cordeiro, que representa Cristo, começa a abrir os 7 selos, surgem os cavaleiros. Cada um deles traz consigo uma desgraça. O primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco, representa a conquista, ou segundo algumas interpretações, o engano. O segundo, montado num cavalo vermelho, representa a guerra. O terceiro, sobre um cavalo preto, representa a fome. E o último, montado num cavalo amarelo ou pálido, traz a morte, acompanhada pelo inferno. Essas figuras não são apenas símbolos. Para muitos estudiosos, são forças espirituais que atuam na história da humanidade e não necessariamente virão no futuro, porque já estão agindo agora. O cavaleiro branco é polêmico. Muitos o confundem com o próprio Cristo, por causa da cor branca e da coroa. Mas ao analisarmos mais a fundo, vemos algo diferente. Ele vem com um arco, mas sem flechas, o que pode representar um poder de dominar sem violência direta, apenas com influência. Alguns estudiosos modernos o associam ao avanço do controle social, da manipulação em massa, das ideologias e narrativas que invadem as mentes das pessoas. Pense nisso. Quem controla a informação hoje? Quem dita o que é certo ou errado, mesmo que vá contra valores milenares? Será que estamos vivendo uma era em que o cavaleiro branco cavalga livre, conquistando corações e mentes através do engano? O cavaleiro vermelho remove a paz da terra. E não é isso que vemos todos os dias nos noticiários? Conflitos entre nações, guerras civis, terrorismo, polarização política extrema. A guerra não é mais apenas entre países. É nas ruas, nas famílias, nos comentários das redes sociais. É o ódio crescente entre as pessoas. O texto bíblico diz que ele recebeu uma grande espada para fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Você percebe como isso se encaixa perfeitamente com a realidade de hoje? Quantas vidas já foram perdidas só em discussões ideológicas e conflitos por poder? O Cavaleiro Vermelho não precisa mais estar em campo de batalha. Ele já está nos corações. O terceiro cavaleiro traz uma balança. Ele representa o desequilíbrio social, a fome, a injustiça. A profecia fala de um tempo em que o pão custará o preço de um dia inteiro de trabalho. Ou seja, inflação, escassez, desigualdade extrema. Hoje, milhões passam fome, enquanto poucos acumulam riquezas que não conseguem gastar nem em 10 vidas. E não estamos falando apenas de fome literal, mas também de fome emocional, espiritual e existencial. As pessoas estão cada vez mais vazias, desnutridas de sentido. Será que esse cavaleiro não está agindo através da desigualdade crescente, da ganância, do abandono das virtudes humanas? E então vem o último, o mais temido, a morte. Ele cavalga num cavalo pálido, quase sem vida. Esse cavaleiro representa as doenças, as epidemias, os desastres em massa, os suicídios e tudo aquilo que tira a vida de forma silenciosa ou brutal. Nos últimos anos, quantas doenças surgiram do nada? Quantas pessoas morreram solitárias, isoladas, sem respostas? A Bíblia diz que esse cavaleiro vem seguido pelo inferno. Ou seja, não é apenas morte física. É desespero,
É perdição. É ausência de esperança. Então eu te pergunto: você acha mesmo que tudo isso é só coincidência? Será que esses cavaleiros são apenas figuras do futuro? Ou representam forças que já estão moldando o presente? Será que o Apocalipse não é um evento, mas um processo em andamento? Eles podem não estar cavalgando literalmente nas ruas, mas e se estiverem nos bastidores do poder, no colapso das famílias, nos surtos de doenças, no caos econômico? Você sabia que ao longo da história, muitos períodos sombrios foram interpretados como manifestações dos cavaleiros do Apocalipse? Durante a Peste Negra, que matou mais de 200 milhões de pessoas na Europa medieval, muitos religiosos diziam que o Cavaleiro Pálido, a morte, estava vagando pelas vilas e cidades. Nas guerras mundiais, o Cavaleiro Vermelho, a guerra, foi lembrado em discursos apocalípticos em igrejas e rádios. A fome que veio logo depois foi atribuída ao Cavaleiro Negro, e a manipulação ideológica dos regimes totalitários ao Cavaleiro Branco. A verdade é que, em todo momento de caos global, esses símbolos voltam à tona. Será coincidência? Ou será que eles realmente cavalgam sobre a Terra de tempos em tempos, cumprindo um ciclo profético? Vamos além da literalidade agora. E se os cavaleiros forem forças espirituais que atuam dentro do ser humano? Pense comigo. O Cavaleiro Branco pode ser o ego disfarçado de luz, o falso Messias interior, a vaidade que domina a alma. O vermelho, a ira, a raiva incontrolável que destrói lares, amizades, sociedades. O preto, a ambição cega, o medo da escassez, a ganância que leva à desigualdade. E o pálido, a apatia, a depressão, o vazio existencial, a morte emocional que consome muitos por dentro. Em vez de esperarmos que eles apareçam no céu, será que eles já estão cavalgando dentro de nós? Há teólogos que acreditam em um quinto cavaleiro, não o que aparece no Apocalipse, mas aquele que age no silêncio. Esse cavaleiro invisível seria o despertar espiritual, o chamado à consciência, que surge para aqueles que conseguem enxergar a verdade por trás do caos. Enquanto os quatro cavalgam para destruir, esse cavaleiro invisível viria para despertar os que ainda têm olhos para ver. Pode parecer esotérico, mas pense. Em meio a tanta destruição, sofrimento e confusão, você ainda está aqui, buscando entender. Isso já é sinal de que talvez você tenha sido chamado. Agora, vamos entrar em uma parte delicada, mas necessária. Há teorias modernas que relacionam os quatro cavaleiros a instituições globais, planos de dominação e eventos cuidadosamente orquestrados. Cavaleiro Branco representaria o avanço de tecnologias de controle de massa, manipulação de opinião e vigilância digital. Cavaleiro Vermelho, os constantes conflitos armados justificados por interesses econômicos e geopolíticos. Cavaleiro Preto, o sistema financeiro global, que lucra com a miséria de bilhões e controla o valor dos alimentos. Cavaleiro Pálido, as pandemias, doenças genéticas e crises de saúde que alguns dizem não serem tão naturais assim. Sim, são teorias. Mas em um mundo onde a informação é manipulada, onde governos escondem segredos por décadas, você consegue descartar totalmente essas possibilidades. Talvez o Apocalipse não seja o fim do mundo, mas o fim de uma era de ignorância, o fim da ilusão de que temos controle, o fim da desconexão com o espiritual. E se os cavaleiros são parte de um processo para nos forçar a acordar? E se todo esse caos for, na verdade, uma oportunidade de transformação? Muitos vão cair. Muitos já estão caindo. Mas os que resistirem, os que enxergarem além, podem estar se preparando para um novo tempo. A destruição, para quem entende os ciclos espirituais, é sempre o prenúncio de um renascimento. Chegamos ao fim, ou será o começo? Os cavaleiros do Apocalipse podem estar lá fora, podem estar dentro de você, podem estar ao seu lado, disfarçados de líderes, de promessas, de sistemas. Mas agora, você não pode mais dizer que não sabia. Você viu os sinais. Você entendeu as conexões. Você sentiu algo aí dentro? Não sentiu? Então me diga, qual dos quatro cavaleiros você acredita estar mais ativo no mundo de hoje? Qual você vê presente no seu dia a dia, na sua cidade, no seu coração? Você acha que estamos no meio do Apocalipse ou apenas no começo?
Deixe nos comentários a sua visão. A discussão só está começando. E quem ignora o Apocalipse, corre o risco de não sobreviver à revelação.